Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, aproveitando que os irmãos estão de pé, pastores, obreiros, por gentileza, abram as vossas Bíblias no texto que está inserido no livro de Juízes, capítulo de número 6, texto que está sumariado a partir do versículo de número 11. Você que encontrou, acompanhe comigo a leitura que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nos contou nossos pais, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor olhou para ele e disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E disse ele: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse o anjo: Eu esperarei até que voltes. Amém? Tome seu assento, por favor. Os irmãos devem conhecer, e os senhores, o contexto do texto ora verbalizado. Aqui a era dos juízes é um tempo de julgamento de Deus sobre a nação do Senhor. Com isso, queridos, Deus, no capítulo 6 do livro de Juízes, leva Israel à escravatura dos midianitas. Não é cativeiro. Cativeiro são dois, biblicamente dizendo, escravatura. Essa escravatura se deu por um motivo. Óbvio que o capítulo 6 diz que fez Israel que era mal aos olhos do Senhor. Mas qual o motivo vicário que leva Israel a ser escravizado? O motivo é a promessa de Deus, feita ainda no Egito. Deus disse para Israel: Eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Há duas promessas aqui, claras no texto ou na promessa. A primeira, a alimentação aonde eu vou levar vocês, ela será tão produtiva para o vosso organismo, que vai perdurar a vossa vida a ponto de vocês poderem aproveitar de tudo que eu vos darei nessa terra. Porque, para quem sabe, leite aqui não é leite de vaca, e mel aqui não é mel de abelha. Leite aqui é leite de cabra, um dos leites que se aproxima mais da biologia humana do homem e lhe traz um poder medicinal ou de recuperação sanguínea muito melhor. Também, mel aqui não é mel de abelha, primeiro porque em Israel a apicultura é muito pobre. Ali o ar é seco, o clima é muito quente e criar flores ali fica difícil. Então, possivelmente não dá para ter abelhas. O mel aqui é de tâmara. E a tâmara é uma fruta muito peculiar e o seu mel tem o baixo teor de colesterol, ou seja, de açúcar. Com isso, vai dar produtividade e vitalidade ao corpo humano. Então, Deus faz essa promessa dizendo: Eu vou dar para vocês longevidade. Segundo, no pano de fundo da promessa, Deus está dizendo para Israel assim: Eu vou dar uma terra para vocês que tudo que vocês plantar vai dar. Eu vou levar vocês para um lugar que vocês vão semear e vocês vão prosperar como nunca antes homem nenhum prosperou na terra. Por que Deus faz essa promessa? Eu vou levar vocês para uma terra que vocês vão plantar e vão prosperar. Por que Deus não dá prosperidade na mão de Israel? Por que Deus não dá ouro, prata, pedras preciosas? Por que Deus não faz alimento chover do céu assim como o maná caía no deserto? Por que Deus não faz assim mais fácil? Porque Deus trabalha com princípios. E o princípio de prosperidade é produtividade. Vou repetir: ninguém prospera se não produz. É produtividade que traz prosperidade. Orar não vai trazer prosperidade para ninguém. Oração não traz prosperidade. O que traz prosperidade é produtividade. Prova disso,
A própria Bíblia vai dizer que espiritualmente, se você quer prosperar, você precisa ser produtivo. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, vai dizer Jesus: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. A vara que está em mim, que não produz fruto, essa será cortada. A que produz é limpa, para que produza mais frutos ainda. Ou seja, toda a prosperidade está ligada à produtividade. De braço cruzado ninguém prospera, só produzindo, tanto espiritualmente como materialmente. Outra coisa que eu acho impressionante é que quando Deus faz essa promessa, Deus levando Israel até as terras que de 12 tribos, 11 herdam extensões de terra, eles começam a plantar e produzir. Só que Deus dá uma orientação, e a orientação de Deus é precisa. Vocês vão plantar durante 6 anos e colher 3 vezes ao ano durante esses 6 anos. Mas no 7º ano vocês não plantam, não haverá necessidade de vocês também colherem. Não plantando, não se colhe. Então nesse ano será chamado ano sabático. Esse ano vocês não precisam plantar, então vocês vão deixar a terra descansar. Israel pega, não planta, mas eles pegam a terra, arrendam para outras nações plantarem e pagarem um imposto para Israel. Mas Deus não disse que era para fazer isso. Deus disse que não era para plantar. Deus disse que não era para fazer nada na terra. Deus prosperou Israel em 6 anos como nunca outro homem prosperaria. Para que eles precisam plantar se Deus disse que não era para fazer nada? Mas eles preferem desobedecer. Então Deus incita o coração dos midianitas a ir contra eles justamente por conta disso. Israel agora vai ser entregue na mão dos midianitas, e os midianitas vão chegar lá e vão governar Israel simplesmente assim? Não. Primeiro eles vão estudar Israel de forma muito minuciosa. Eles estudam Israel. Da onde vem a economia desse povo? É a primeira base do estudo dos midianitas. A economia desse povo vem da agricultura. Esse povo planta e prospera. Então vamos desestabilizar, tomar a terra. Porque desestabilizando a economia de qualquer povo, esse povo será facilmente destruído. Prova disso é você olhar para o estado do Rio de Janeiro. Olha para o pequeno estado do Rio de Janeiro, vê que a economia foi desestabilizada, as próprias pessoas estão querendo se matar. Toda a economia abalada vai trazer caos para o povo. Esse povo é um povo pacificador, não tem rei, então não tem generais, não tem exército. A liderança dele é sacerdotes, anciões, pacificadores. Eles mal sabem pegar em espada, eles são agricultores, pegam enxada, vamos governar facilmente. Os midianitas, segundo historiadores, fazem 3 investidas sobre Israel. Na primeira investida eles tomam o gado. Na segunda investida eles tomam rebanhos dos animais, o restante. Na terceira investida eles chamam os anciões, os sacerdotes, e dão a seguinte ordem: vocês vão mandar o povo continuar arando a terra, plantando nela, mas no tempo da cega nós vamos vir a vocês e vamos tomar parte do que vocês plantaram para nós, uma porcentagem. Israel aceita com a maior naturalidade o que os midianitas determinam. Pare para pensar. Obedecer a Deus foi difícil, mas seguir os mandos dos midianitas é fácil. Tem pessoas que prosperar com Deus é difícil, mas entregar na mão do diabo lá fora é mais fácil. Tem gente que não quer obedecer a Deus e prosperar, mas entrega com muita facilidade na mão dos inimigos do lado de fora. É Israel. Israel entregou na mão dos midianitas aquilo que Deus havia dado a eles, com muita naturalidade, sem nenhum tipo de resistência. Às vezes eu mesmo resisto à voz de Deus, mas entrego com facilidade aquilo que Deus me entregou. Com isso acontecendo, eu aprendo uma verdade. Com essa crise que está acontecendo em Israel, porque é uma crise, a instabilidade se instaurou sobre o povo, acontece uma coisa. Nessa pequena visão panorâmica política do que está acontecendo, aparece um moço por nome Gideão. Ele pega 2 pedras pontiagudas e vai malhar trigo no lagar. Lagar é óbvio que todo mundo sabe que é uma bacia que malha uva, mas ele não malha dentro de casa. Ele pega essa bacia, leva para o exterior da casa, escolhe um lugar árido, plano, porque ele precisa malhar o trigo com a mão e de vez em quando olhar para ver se alguém não vem saqueá-lo. Ele escolhe um lugar árido, plano. Ele pega 2 pedras e começa a malhar o trigo, com 2 pedras na mão. Mas uma coisa me chama a atenção, ele escolhe justamente o carvalho para estar debaixo dele para malhar o trigo. Por que ele escolhe o carvalho? Daí vem a ideia dele ter escolhido um lugar árido, porque normalmente carvalho no Oriente é plantado no deserto. Normalmente carvalho é plantado no deserto, porque carvalho tem raízes profundas, subtrai a água de tal forma quando encontra,
que ele, diferente de outras árvores, consegue reservar a água, não só na raiz ou no seu caule. Ele consegue transportar a água para todo o seu tronco, com isso fazendo todo o tronco do carvalho reservatório de água. Ele leva a água tanto para cima, que as folhas do carvalho são compridas e chegam a ser densas e verdes mesmo no intenso calor, que produz uma sombra de muito frescor. Outra coisa, por causa da água que ele subtrai, ele consegue conviver com o calor e no deserto por muito tempo. Com isso, o talo do carvalho tem o mesmo gosto do palmito, ele pode se alimentar com ele. Se você pegar a folha do carvalho e fazer o sumo, você vai colocar sobre uma ferida, e o sumo do carvalho na ferida vai cicatrizar com poucas semanas. Então, quem encontra um carvalho no deserto, a primeira coisa que encontrou foi sombra. Segunda coisa que encontrou foi água. Quem encontra água no deserto encontrou vida. Terceira coisa que ele encontrou foi alimento. E a quarta coisa que ele encontra é remédio. Gideão escolhe o carvalho porque ele precisa estar num lugar plano, árido, mas ele vai malhar trigo de manhã até de noite. Então Gideão precisa, ali naquele lugar, ter água, alimento, sombra e remédio. Você sabia que as pessoas que encontram um carvalho no deserto, antes de subtrair o benefício do carvalho, a primeira coisa que ela faz é estender a mão direita sobre o tronco e dizer assim: que Deus prospere a geração do homem que plantou esse carvalho. Por que não é abençoar o homem que plantou, mas sim a geração? Porque quem planta carvalho no deserto não está pensando nele, está pensando em alguém que vai vir depois dele. Queridos irmãos, que serventia teria plantar uma árvore onde você não mora? Que serventia vai ter plantar uma árvore onde você não vai habitar? É porque você não está pensando em você. Você está passando pelo deserto dizendo assim: eu vou plantar um carvalho aqui, porque qualquer hora vai vir outra pessoa, e ele não vai passar o que eu passei. É igual tâmara. Alguém aqui já foi em Israel? Óbvio. Acredito que muitos já foram. Você já comeu tâmara? Sem ter ido lá. A tâmara é uma fruta muito peculiar. Eu só comi tâmara em Israel. Nunca encontrei aqui. Não deve ser falsa, porque tamareira tem também no Brasil. Mas eu só comi em Israel. É uma fruta muito peculiar. Alguém diz que a tâmara tem quase o mesmo sabor da carambola, mas isso não é real. A carambola é ácida, a tâmara não. Ok? Escuta essa que eu vou lhe dizer. Se você plantar uma tamareira na semente, você vai precisar viver 120 anos para comer o fruto dela. Pastor, para que eu vou plantar tâmara se eu não vou viver o suficiente para comer do fruto? Irmãos, quem disse que o homem não viveria muito foi o salmista. 70 anos, enfado e cansaço, não Deus. Pode colocar isso na tua agenda, que não foi Deus que disse isso. Ok? Se você cuidar bem do seu corpo, você pode viver mais de 120 anos. Então escuta o que eu vou lhe dizer. Olha o que eu vou te falar. Esse é o princípio do reino. Se todo mundo pensasse que se plantar a semente da tâmara não comeria tâmara, ninguém tinha comido tâmara hoje. Porque teve alguém que, mesmo sem saber se ia viver ou não, foi lá, plantou a semente, contando que alguém ia colher o fruto que ele plantou. Assim é o carvalho. Isso é o princípio do reino. Quem planta pensando só no seu umbigo, não está pensando como reino, está pensando como império. Quem planta pensando só em si, não faz parte do reino de Deus, faz parte do império do inferno. Porque império é coisa do diabo, é reino que é coisa de Deus. Quem pensa como império não pensa então como Deus. Quem pensa como reino é que pensa como Deus. Quem pensa como império está nas trevas. Quem pensa como reino é que está na luz. Porque império é coisa das trevas, é reino que são coisas da luz. Jesus mesmo disse: e eu vim para vos libertar do império das trevas e vos trouxe para o maravilhoso reino da minha luz. Quer ver algumas diferenças de império para as trevas? Ou de império para reino? Império, todos morrem de fome para um comer. No reino, um morre de fome e todos comem. No império, todos morrem para um reinar. No reino, um morreu para todos reinarem. Então só daí dá para tirar a ideia porque que você tem que fazer parte de um reino e não de um império. Porque no império a sobrevivência é coletiva, não individual. Quem planta pensando só em si está pensando no individual e não no coletivo.
Obreiro não pode pensar só em si, tem que pensar num todo. Tem que pensar no coletivo. Eu estou fazendo isso porque o coletivo vai usufruir. Eu vou fazer isso porque o coletivo vai reinar. Eu vou fazer isso porque o coletivo vai ser abençoado. Camarada que planta o carvalho no deserto está pensando em alguém que vai vir depois dele. Por isso que a pessoa ora, que Deus prospere a geração de quem plantou esse carvalho. Você percebeu que antes dele subtrair alguma coisa do carvalho, ele abençoa a geração de quem plantou? Porque é isso que faz a vida mudar. Irmão, sabe quando o cativeiro de Jó virou? E virar aqui no texto original do hebraico, ou melhor, no antigo do hebraico, não quer dizer virar como alguém vira o corpo. Não, é desavessar, ok? Desavessar, a vida de Jó está do avesso. Aí a Bíblia diz assim, e quando Jó abençoava seus amigos, não é quando ele tirava, quando ele estendia a mão, Deus foi lá e virou seu cativeiro. Quando você aprender a estender mais a mão do que subtrair, Deus vai virar teu cativeiro. Quando você estender mais a mão do que você subtrair, Deus vai virar teu cativeiro. Tua vida vai mudar. O que eu acho interessante é que quando este homem estende a mão para abençoar o carvalho, ele vai mudar a sua vida sim, porque ele já encontrou alguma coisa ali. Qual foi a vez que você estendeu a mão sobre o carvalho que Deus plantou sobre a tua vida? Não, pastor, mas nunca precisei de carvalho. E quem falou que eu estou falando de árvore? Essa igreja é o carvalho que Deus plantou no teu caminho. Por quê, pastor? Não parece com carvalho, lógico que parece. Qual foi a vez que no ardor da prova lá fora, você não chegou aqui dentro e a sombra do onipotente não te deu refrigério? Qual foi a vez que você chegou aqui sedento de justiça e faminto, e a água do trono de Deus não saciou a tua sede, e o pão do juízo não desceu sobre a tua vida? Qual foi a vez que você chegou aqui ferido e o Espírito de Deus não tinha o remédio para cicatrizar as tuas feridas? Então vamos combinar? Você precisa estender a mão sobre esse carvalho mais do que subtrair. Gideão está malhando trigo no lagar com 2 pedras na mão. Aí você me pergunta, pastor, por que ele está malhando trigo no carvalho, debaixo do carvalho, com 2 pedras na mão, se o lugar de malhar trigo é na eira? Se alguém aqui foi em Portugal, conhece em Lisboa um povo chamado o povo da eira. O povo da eira em Lisboa, eles colocam pedras redondas no chão, jogam o trigo em cima. Muitas pessoas e vizinhos pegam vara, começam a bater. O trigo vai batendo nas pedras, o trigo que é mais pesado desce, o vento bate e leva a palha. Só que a eira de Gideão é diferente. A eira de Gideão é uma pedra de formato circular de grande estatura dentro do celeiro. Ok? No meio do celeiro tem um poste. Entre o poste vai um varal. Na ponta do varal gruda-se a pedra. Na outra ponta coloca juntas de boi. Toca o boi começa a rodar. A pedra começa a rolar sobre um córrego, joga o trigo dentro e ele é malhado pelo peso da pedra. Então por que Gideão não malha trigo nessa pedra, pastor? Nessa eira? Você não sabe por quê? Você esqueceu que eu disse que a primeira coisa que os midianitas levaram foi os bois? Eles querem tomar a força de Israel. O diabo não brinca em serviço, ele quer tomar nossa força. Ele quer minar nas nossas forças. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Gideão não tem mais a eira. Não confunda Gideão com Sansão. Sansão teve força, até sem cabelo, para empurrar essa pedra. Mas Gideão não tem. Ei, Gideão está malhando trigo com a mão. Porque não tem mais a eira, não tem mais boi para empurrar a pedra. Não tem problema, não tenho mais a pedra grande, eu malho com 2 pedras pequenas, mas eu não paro. Eu malho com 2 pedras pequenas, mas eu não desisto. Me tomaram o que eu achava que era a única coisa que ia dar solução para a minha vida, mas hoje eu estou vendo uma nova possibilidade, eu vou usar ela. O nosso mal é que nós às vezes achamos que a vida só vai dar certo fazendo a mesma coisa. Mas Deus tem novas possibilidades. Mas nós temos a mania, eu me incluo nisso, que eu nasci assim, eu aprendi assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Não, não é assim. Porque Deus sempre tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. E como que eu vou provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas o problema é que você vive pensando assim: mas eu cresci assim, eu aprendi assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí eu costumo dizer na nossa igreja que você vai para o inferno assim também. Porque a única coisa que faz a vida mudar, para a gente provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é a renovação do entendimento. Não sou eu que estou falando não, é a Bíblia.
Se a tua mente renovar hoje, te prepara para gozar de novas coisas. Vai ser difícil, mas Deus vai fazer novas coisas para a tua vida. Ele está malhando trigo com 2 pedras. É difícil. Vai começar a malhar de manhã e só vai parar de noite. Mas ele não para, ele não desiste. Você não entendeu ainda o que eu quero dizer? Então vou melhorar para você. Eu vou falar um jargão de pregador pentecostal, de congresso. Escuta essa. Porque vitória não é para quem quer. Vitória é para quem insiste. Vitória é para quem não desiste. Não tenho mais pedra, malho com a mão, mas eu não paro. Não tem mais a grande pedra, malho com pedra pequena, mas eles não vão fazer eu parar. Estão querendo fazer você desistir, companheiro, mas não para. Estão lutando, fazendo com todas as forças para que você recue, mas não para. Não para. Você vai ver que vai valer a pena malhar trigo com a mão. Ele está malhando trigo lá. Mas uma coisa me chama a atenção. Você lembra que eu disse que os midianitas escravizaram eles para levar uma parte? Quando os midianitas iam lá no tempo da cega, certinho. Eles iam na cega certinho, na data. Em vez deles levar uma parte, eles levavam tudo. Israel ia entregar uma porção, os midianitas diziam assim: não, vamos levar a porção não. Mas não é o combinado? Mas aqui não tem mais combinado, quem manda aqui somos nós vamos levar tudo. Mas pastor, é 11 tribos plantando, como é que uma nação sozinha vai levar o que 11 tribos plantou? Os historiadores vão dizer que o que não dava para carregar se jogava pelo caminho, e os animais e os homens passavam por cima para não sobrar nada. Eles não queriam desanimar Israel, eles queriam destruir Israel. Não se engane, irmão. O diabo não quer não quer te desanimar no ministério, ele quer acabar com o teu ministério. Está lá, mas ele está lá malhando. Pastor, se eles levavam tudo, como é que Gideão tem trigo para malhar? Se eles levavam tudo, o senhor acabou de dizer que eles levavam tudo. Como é que Gideão tem trigo para malhar? Você tem que lembrar que a colheita de Israel era 3 vezes no ano. Cada colheita era uma espécie. Mas Gideão podia plantar a mesma coisa que plantou 3 meses atrás. Ele usou o cérebro. Não entendeu não? Ele usou o cérebro. Você tem a maior arma para mudar de vida, às vezes é preguiça de usar. Qual? O cérebro. Caiu uma bomba em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, há 3 décadas atrás quase. Uma bomba termonuclear. Os cientistas, os físicos, os químicos disseram que nem em 100 anos Hiroshima e Nagasaki voltaria a produzir. Os japoneses se uniram, usaram o cérebro. Hiroshima e Nagasaki, em 1 década, vão ser a maior potência do Japão. Sabe por quê? Porque eles usaram o cérebro. Deus te deu a maior ferramenta para a tua vida mudar, é só você usar. Gideão usou o cérebro. Falou assim: quer saber de uma coisa? Gideão parou e falou assim: como é que eles sabem o dia que nós plantamos? Como é que eles sabem o dia que nós colhemos? Porque eles chegam justamente na cega. Como é que eles sabem? Gideão, já sei, eles estudaram a nossa cultura. E a nossa cultura é basear o plantio e a colheita nas fases da lua. Não havia calendário prescrito, se ditava os dias na fase da lua. Então eles sabem qual é a fase da lua que a gente planta, qual é a fase da lua que nós colhemos. Gideão pega e fala assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou mudar isso tudo. Porque não é a lua que determina a minha colheita. O que determina a minha colheita é o dia que eu planto. Eu vou melhorar essa fala para você se alegrar. Sabe o que Gideão está dizendo? Quer saber de uma coisa? Eu vou plantar quando ninguém planta, porque eu vou colher quando ninguém colhe. Ei, eu não sei que crise você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: está na hora de plantar quando ninguém planta, porque você vai colher quando ninguém colhe. Eles vão te perguntar: como é que ele tem isso? Você vai dizer: eu posso ter. Por quê? Porque eu plantei quando ninguém plantava, então eu tenho quando ninguém tem. Eu tenho o que ninguém tem, porque eu faço o que ninguém faz. Você não acha que está na hora de você mudar de opiniões de vida não e começar a fazer o que ninguém faz? Enubida canaceme do que na ravação ité.
Aquele que governa está entre nós. Pastor, ele está malhando? Tá. Porque ele planta quando ninguém planta. Você percebeu que hora que o anjo desce? Que hora que o anjo desce, meus irmãos? Com todo respeito, irmãos, com todo respeito. Quando ele está malhando trigo. O anjo só desce quando ele malha trigo. Você não entendeu o que a Bíblia quer dizer para nós, não? Deus só se revela para quem trabalha. Deus só se revela para quem luta. Deus só se revela para quem avança. Se você se acovardou e cruzou os braços, Deus se esqueceu de você. Agora se você veio para cá com vontade, com garra, com honra, com moral, Deus vai te chamar pelo nome. Olha para mim, vou te provar na Bíblia. Deus odeia gente desanimada. E gente desanimada Deus faz questão de esquecer. Quer ver na Bíblia? A Bíblia diz que Moisés manda 12 príncipes espiar uma terra que manda leite e mel. Ele manda príncipe, ele manda escravos, ele não manda servos. Ele manda pessoas de visão, pessoas com a visão capacitada, gente gabaritada. Por que ele manda esse tipo de gente? Porque ele quer que os príncipes vejam na terra só aquilo que há de bom. Se eles verem na terra só o que há de bom, eles vão transmitir para o povo só o que eles viram de bom. Se o povo ouvir o que eles viram de bom, o povo vai ter ânimo e vai possuir a terra. Mas dos 12 que Moisés manda, 10 voltar para trás dizendo assim: Moisés, a terra é boa, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva, tudo que planta na terra dá. Mas tem um porém. Qual é o porém? Lá tem os filhos de Enaque. Eles são gigantes, são preparados em guerra. Diante dele nós não somos nada. Seremos destruídos e exterminados como gafanhotos. Não dá para herdar a terra. Você percebeu uma coisa? É 12 que foi mandado, 10 voltar para trás dizendo que não tem jeito. E eles ainda dizem assim: tem um porém. A terra é boa, a terra é grande, a terra... Não, a terra... tudo que Deus falou é verdade. Mas tem um porém. Toda pessoa desanimada tem uma característica. Qual? Tudo está perfeito para Deus dar vitória, mas ele consegue encontrar defeito. O culto está maravilhoso, a reunião está uma benção, mas por que ele grita? Sai de perto, diz que quer desanimar. Por que ele fala desse jeito? Sai de perto, diz que ele quer te desanimar. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, meu irmão, está tudo perfeito para hoje Deus mudar a tua vida, mas tem gente achando defeito. Não deixa te desanimar. A Bíblia diz que quando esse camarada começa a desanimar o povo, 10, sem microfone, sem megafone, sem televisão, sem rádio, sem faixa, só de boca a boca, eles conseguem desanimar quase 2 milhões de hebreus. Irmão, lamentavelmente a maioria é desanimado. E deixa eu te dizer, já parou para imaginar se tiver um obreiro desanimado aqui, desanima a classe toda. Porque 10 conseguiu desanimar 2 milhões, mas a Bíblia diz que quando o povo está desanimando, levanta 2. Quando o povo está desanimando, 2 se levanta e grita: ei, é Moisés! O que foi? O que foi? O que houve? Deixa a gente falar, Moisés. Sim, pode dizer o que houve. Até Moisés já estava desanimado. Aí eles dizem assim: não dê ouvido ao que eles dizem. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Deus nos prometeu a terra, Moisés. Ela é nossa, ela é nossa. Agora uma pergunta: quem lembra o nome dos 10? Alguém aqui estudou e lembra o nome dos 10? Alguém aqui sabe onde eles morreram? Quem era o pai deles? Não, por que você não sabe? Nem eu sei. Porque a gente desanimada, a Bíblia faz questão de esquecer. Gente desanimada, Deus faz questão de apagar. Agora quem lembra o nome dos 2 aqui? Como é que chamava os 2? Josué e Caleb. Se você está aqui com vontade, deixa eu profetizar. Eu vou profetizar. O Espírito de Deus está sobre mim. Escuta o que não importa quem me persegue, não importa quem quer ver meu mal, eu quero a promessa.
subir. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, que palavra boa. Que palavra edificante. Confortadora. Glória a Jesus. Glória a Jesus.